Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo a paz, a alegria, a força de Deus, a sabedoria e a presença de Jesus Cristo sobre a tua vida e sobre a tua casa. Meu Deus, afasta a ansiedade, a angústia, os maus negócios, as perturbações, as insônias e todo o mal. E que essa casa seja visitada pela glória de Deus. Que essa casa seja uma casa cheia do amor, cheio da paz, cheio da presença do Senhor Jesus. Nós damos bem-vindo ao Espírito Santo na nossa casa, no nosso trabalho. Pedimos que o Senhor unja nossas mãos, nos habilite para toda obra. Oramos pela salvação de todos da nossa casa. Aviva o coração deles, Pai. Enche-os da tua presença. Enche-os do Espírito Santo. Oramos para que todos eles tenham uma experiência sobrenatural e gloriosa com Jesus Cristo. Te pedimos também, Senhor, dê-nos livramento e que toda arma forjada contra nós caia por terra, inveja cai por terra, maldade cai por terra, contrariedade cai por terra, tudo aquilo que se opõe, aquilo que pertence a nós, nós oramos para que caia por terra. Também oramos por justiça de Deus e liberamos essa palavra: a justiça de Deus está sobre nós. O Deus que nós servimos é um Deus justo, é um Deus poderoso. Por isso que toda injustiça seja visitada pelo nosso Pai Celestial. Toda injustiça contra nós, contra a nossa casa, injustiça que foi feita de forma direta ou indireta, pedimos a justiça do Senhor. E oramos, Pai, porque queremos caminhar debaixo de céus abertos e apresentamos diante de Ti, Pai, tanto no início da oração quanto no final, apresentamos nossas cartas para Deus, apresentamos nossos pedidos, a nossa oração em detalhes, específica, que o Senhor nos pediu. Colocamos diante de Ti, Pai, tudo que está aqui na nossa carta. Apresentamos diante de Ti os detalhes, os nossos projetos, os nossos sonhos, aquilo que estamos pedindo ao Senhor, de forma, Senhor, detalhada. Pedimos um milagre, pedimos a bênção, em nome de Jesus. Amém. Se Deus abençoa, não há nada que pode amaldiçoar ou bloquear ou de alguma maneira fazer com que não prospere. Quando Deus coloca a mão, a coisa acontece. Eu quero hoje liberar uma palavra profética sobre a tua vida muito forte. E no final, estaremos orando mais uma vez, apresentando a nossa oração específica em detalhes para Deus. Eu quero convidar você a deixar a sua curtida aqui nesse vídeo. Isso nos ajuda muito para que o YouTube mande para outras pessoas. Eu quero pedir uma gentileza para cada pessoa que está participando dessa campanha. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E que Deus te recompense por isso. Você está semeando a palavra na vida de outras pessoas. Você vai colher isso dentro da sua casa. Então não esqueça de compartilhar. A Eliana, ela me mandou um testemunho maravilhoso. Ela escreveu para a gente: eu quero agradecer primeiramente a Deus e também por ter recebido um compartilhamento de uma colega. Comecei a te seguir e a crer naquilo que Deus estava falando. Fui curada do estômago. Meu filho abriu a própria empresa e recebi a cura do meu joelho esquerdo, quando o Senhor falou que Deus estava curando o joelho esquerdo de uma mulher. Naquele momento ajoelhei e profetizei a minha cura, pois sofria demais de dores. Agradeço pelas orações. O tanto de pessoas curadas de joelho, eu já perdi as contas. Só nos últimos dias, pessoas curadas de artrose, pessoas que tinham problemas sérios no joelho. Jesus Cristo cura. Ele opera milagres. Eu não peço e nunca pedi
que você colocasse a fé em mim. Não coloque. Coloque a fé em Jesus Cristo. Coloque a fé na palavra. Coloque a fé na palavra profética. E creia, Deus fará mais. Amém? Deus me deu uma palavra e essa palavra é uma direção. Não sei se serve para 10, para 100, para 1000, para 10 mil, mas eu sei que é uma direção. O Senhor, Ele tem falado muito nessa palavra. Não pare na crescente. Aí você diz, como assim não pare na crescente? Você vai entender. Gênesis capítulo 42, verso 7 e verso 8 diz assim: vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Preste atenção. Você sabe que José foi vendido pelos irmãos. Depois ele foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Lá a mulher se apaixonou por ele. Ele não quis ter nada com a mulher. A mulher criou um grande barulho. José foi preso. Daí lá dentro ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. Teve a oportunidade de estar frente a frente com o faraó. Interpretou os sonhos do faraó. Foi colocado como governador do Egito. 7 anos já havia se passado da interpretação do sonho do faraó. E agora José estava administrando a comida do Egito. Porque na interpretação do sonho era 7 anos de fartura e 7 anos de vacas magras, de dificuldade. Então, José já estava no tempo das vacas magras e ele estava como administrador de toda a comida do Egito. Então, tudo passava por ele. Os armazéns estavam sob o controle de José. E quem é que aparece lá um belo dia? Os irmãos de José, aqueles que haviam vendido ele como escravo. Eles não reconheceram José, ele estava diferente. Mas José os reconheceu, ele viu que eram seus irmãos. Mas eu não quero falar propriamente disso. A pergunta aqui é: José, depois de ter sido colocado no propósito de Deus, estar próspero, estar cheio, eu posso dizer, dos sonhos de Deus sobre ele. Por que José não foi até a casa do pai? Por que José não retornou à sua terra? Você já tinha parado para pensar nisso? Por que quando José foi levantado como governador do Egito, ele não retornou à casa do pai dele? Porque ele amava o pai dele amava ele, o pai dele pensava que ele estava morto. Será que José estava com medo do que os irmãos poderiam fazer com ele? Claro que não. José não tinha medo porque agora ele tinha todo o exército do Egito junto com ele. Você já tinha parado para pensar nisso? Porque quando eu morava no sul, eu via muitas pessoas indo embora da cidade. E elas trabalhavam em grandes centros e no Natal, sabe, uma vez por ano, elas voltavam para o sul do Brasil para ver as suas famílias. E isso era normal. Então nós víamos naquele período do Natal, no período do Ano Novo, nós víamos as pessoas indo até a sua cidade natal para ver seus parentes, para entregar presentes, para rever a terrinha, tudo isso. Só que José não fez isso. José, mesmo como governador, e se ele fizesse um pedido para Faraó, com certeza o Faraó teria autorizado ele ainda com uma guarda para ir até o pai dele. Mas por que José não retorna à casa do pai, mesmo estando na promessa, mesmo estando
sabe, com todo o poder de fogo e com todas as possibilidades, com todos os recursos para poder visitar o pai, por que que José não vai visitar o pai? Por que que ele não retorna à casa do pai, nem para dar um abraço? Só para dar uma breve pausa aqui, tem uma outra história semelhante a essa, que é a história de Davi. Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Daí o pai diz para ele entregar a marmita para os irmãos. Aí ele foi lá e entrega a marmita, e quando ele entrega a marmita, ele vê Golias. E daí acontece tudo o que aconteceu. Ele vence Golias, e a Bíblia diz que daquele dia em diante, Davi não volta mais para a casa do pai também. Dali em diante, você vai ver Davi só crescendo. Dali em diante, você vê Davi sendo rei, primeiramente de um lugar e depois rei de outro lugar, até ele se tornar rei de toda a terra ali, de Israel e de Judá. Ou seja, ele não volta também para a casa do pai. O que acontece é quando houve a separação de Davi e Saul, que os irmãos de Davi e o pai de Davi foram até a caverna de Adulão, onde Davi estava escondido, para ali estarem com ele. Então, Davi não retorna mais para casa, mas a sua subida é crescente. A mesma coisa aconteceu com José. José não voltou para a casa do pai, nem para dar um abraço. E eu fiquei pensando, sabe, nessa palavra, e eu pensei, por que José não retornou? Por que José, só anos mais tarde, ele vai enterrar o pai e volta à terra? Bem, eu quero que você entenda uma coisa. Quando você está numa crescente da vida, quando você vê que o favor de Deus está sobre você em algo, você não pode retroceder. Por mais que você tenha, sabe, a oportunidade ou os recursos, ou seja lá o que for, a habilidade que você adquiriu, o conhecimento para começar qualquer coisa, quando você está numa crescente e que você vê que naquela crescente Deus está, você não pode pensar em retroceder. Você não pode pensar em parar. Você não pode pensar em dar uma pausa. Você tem que seguir o fluxo de Deus que está naquela crescente. É por isso que eu disse para vocês, essa palavra é: não pare na crescente. Quando Deus estiver te honrando, quando Deus estiver abrindo o seu entendimento, quando Deus estiver te prosperando num lugar e sabe, o fluxo continua crescente, você tem que aprender a ir nesse fluxo. Você sabe o que interrompe o fluxo na vida de muitas pessoas? O que interrompe o fluxo na vida de muitas pessoas é elas desistirem na metade. Ou seja, eu cheguei até aqui e agora eu vou retroceder. Eu vou lá porque eu tenho que estar perto da minha família. Eu tenho que estar perto da minha terra. Eu tenho que estar perto dos meus. Ei, existe uma crescente que você vai ter que discernir. Existe uma crescente que você tem que entender. E você não pode parar. Davi não voltou mais para a casa do pai. Ele não voltou mais a cuidar das ovelhas. José não voltou a trabalhar para o pai. José entendeu que ele estava numa crescente de Deus, ele estava num fluxo divino e que ele deveria avançar naquilo e jamais retroceder. E sabe qual a palavra que veio ao meu coração quando eu estava meditando nela? Essa palavra, ela fala de não interromper. Mas, na maioria dos casos, as pessoas chegam até um determinado ponto e elas decidem voltar atrás. Elas chegam a um determinado ponto e elas decidem retroceder. E sabe, eu sei o que é. É a falta de discernimento de quando elas deveriam acelerar, elas acabam estacionando e retrocedendo.
Sabe, tem coisas que não deve mais mexer com nós. Tem certos sentimentos que não podem fazer parte mais da nossa vida, que não podem mais fazer parte do nosso coração. Você tem que entender as coisas. Você tem que entender as permissões, as autorizações de Deus, que Deus permite. Sabe, às vezes Deus permite você visitar a sua família, visitar os seus parentes, visitar o lugar aonde você nasceu e passar por lá. Mas você tem que entender, esse lugar, ele pode ser um lugar de descanso, mas ele não pode ser um lugar de construção para você. Porque depois que Deus te leva para uma crescente, você não pode retroceder. Depois que Deus te coloca num lugar, você só tem que avançar dali para frente e não dali para baixo. Eu creio que a nossa vida, ela não deveria ser, sabe, como se fosse uma hipérbole, como se fosse um alto e depois um baixo. Não, a nossa vida tem que ser numa crescente. É por isso que se você, aqui, vamos identificar uma coisa, a voz de Deus está numa crescente. Isso é muito forte, a voz de Deus está numa crescente. Então, se eu pegar a contramão daquilo que Deus está fazendo na minha vida, eu estarei fora da direção. A voz de Deus está numa crescente. Isso significa que se eu parar de crescer, é porque em algum momento eu não compreendi a voz de Deus. Aqui é a chave. Essa é a chave que você tem que compreender. Essa é a chave que poucos compreendem. E às vezes as pessoas, elas querem seguir numa linha reta na vida, sabe? E elas ficam se perguntando, por que eu não tenho resultados? É porque está faltando para você uma direção. Você está sem resultados porque está faltando uma direção para a sua vida. E eu não estou falando só de resultado financeiro, eu falo de tudo. Então, existe uma diferença entre o lugar que você quer estar e o lugar que você precisa estar. Existe uma diferença quando você está crescendo num lugar, prosperando e avançando, e quando você estagna naquele lugar. Porque se você estagna, existe uma voz também falando. Qual é a voz? A voz da mudança. A estagnação, ela é um sinal, ela é uma comunicação divina de que você precisa mudar de direção. Que essa direção aí que você está, não está certa. Não está indo para frente. Você vai ter que mudar a direção. E não tenha medo de mudar de direção. Porque nos sentimos tão espertos e pensamos que fazendo as mesmas coisas, com as mesmas táticas, com as mesmas ideias, vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque tem coisas que só vão voltar a funcionar se você mudar de direção. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra na sua vida. Mas essa palavra, ela é luz para alguém que está aí me ouvindo. Não saia de uma crescente. Jamais saia de uma crescente. Não cometa esse erro. Deus está falando com alguém aqui hoje. Em nome de Jesus. Eu deixo essa revelação para você. Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Amém? Quero declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente para você dos nossos livros Café com Jesus. Esse aqui é o Devocional 1 e esse aqui é o Devocional 2. Você pode adquirir lá no meu site. São direções diárias que vão te abençoar, que vão enriquecer o teu dia. Comece seu dia na presença de Deus e sua vida nunca mais será igual. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. Vocês lembram que hoje na oração da manhã eu falei para vocês que amanhã, na quarta-feira, eu iria começar a Sala do Alto, que é um tempo de conselhos e direções especiais que eu vou dar dentro da academia aqui no Global. Decidi trocar de nome e o nome vai ser A Mesa do Conselho.
direções especiais para a sua vida. Vai acontecer toda não, mas 2, 3 quartas-feiras do mês, às vezes até mais, certo? Vai ser algo incrível. Às 9h45 da manhã, eu vou ficar de 30 a 45 minutos só respondendo dúvidas, só dando direções e ajudando você, porque essa é a graça que Deus deu para mim. Eu atendo gente do mundo inteiro. Eu ajudo as pessoas a elas enxergarem a direção de Deus na vida delas. Eu não decido por ninguém, porque cada um é responsável pelas suas decisões, mas eu ajudo a pessoa a enxergar o que Deus está falando com ela. Então, eu quero convidar você a participar da mesa do Conselho Profético. Essa mesa do Conselho Profético vai acontecer quase todas as quartas, porque tem alguma quarta que eu não vou conseguir, mas daí eu vou avisar com antecedência. Então, segunda e terça tem aula na academia e na quarta nós vamos ter essa mesa do Conselho Profético. E se você quiser participar, aqui na descrição tem um link da academia, ou você pode ir direto no meu site www.vinicius7.com.br e se tornar nosso aluno e poder participar dessa mesa. Quem sabe Deus não está preparando lugar para você nessa mesa. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Deixa eu falar para você da Carta para Deus. Você pode baixar gratuitamente no meu site. E se você não conseguir baixar, pega uma folha de papel em branco e faz a tua carta para Deus. Faça uma oração detalhada. Estamos no segundo dia desse propósito. Eu estou obedecendo uma instrução que Deus me deu e eu creio, Deus vai fazer coisa muito grande aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos declarar o Salmo 91. Quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui, compartilha. Se não é inscrito, inscreva-se agora. É Deus que está me apresentando para você. É Deus. Você não estaria aqui, sabe? Eu vou lá conhecer. Não. Até se você chegou aqui de curioso, foi Deus que te trouxe. Tá? Porque foi de curioso que Moisés teve uma experiência sobrenatural no deserto. Então você está aqui para ter uma experiência com Deus também. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Vamos colocar também diante de Deus a nossa carta. Amém? É uma oração detalhada. Eu ouvi uma pessoa no comentário escrever assim. Entenda, eu não estou lhe criticando, mas quero ajudar você a entender, certo? Uma pessoa escreveu assim: não precisa fazer carta para Deus, a gente pode só falar para Ele. Você já ouviu falar em um ato de fé? Tem coisas que é um ato de fé. É um ato de fé. Se a gente ir por esse pensamento que não precisa fazer nada, às vezes a gente perde, sabe, de movimentar a nossa fé. Então eu acredito muito nisso. Eu ouvi, antes do meu ministério romper, que não precisava eu ir a eventos, que tudo que eu precisava estava na igreja local, que não precisava eu buscar uma direção de Deus, não precisava eu conhecer outros homens de Deus. E enquanto eu me mantive naquele pensamento, nada aconteceu comigo. Eu não estou dizendo que Deus opera só através de eventos, não. Deus
Deus opera, sabe, no seu quarto, na simplicidade, numa igrejinha pequena, claro que Deus opera, mas muitas vezes Deus vai lhe levar a um ato de fé. Muitas vezes Deus vai lhe levar a um ato de fé. Então, sabe, quando Deus lhe tocar a se movimentar ou a fazer algo pela fé, faça, porque Deus vai te honrar. Deus honra a fé das pessoas. A fé sem obras é morta. E nós vemos pessoas, sabe, muitas vezes eu vejo conselhos que não são de Deus para as pessoas, não são de Deus. Então mova-se por fé, amém? Faça uma carta, pega aí uma folha em branco, se você não quer baixar, pega uma folha em branco, faz a tua carta para Deus, entra nesse propósito de cabeça. Quem sabe não é isso, sabe que Deus está falando com você aí, amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, estou aqui em obediência ao que o Senhor me falou. Ensina o meu povo a fazer orações específicas. Meu Deus, Tu és um Deus de detalhes. Toda a riqueza de uma rosa, toda a luz de um sol, toda a natureza e tudo que Tu criou sustentado pela palavra do Teu poder. As cores brilhantes do céu, o entardecer, as gotas de água que vem da chuva. Senhor, tudo de uma forma maravilhosa, a forma como o Senhor nos criou, o nosso corpo, tudo bem encaixado, colocado no lugar certo. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque Tu és um Deus de detalhes. E por isso nós escrevemos essa carta para o Senhor, apresentando a Ti os nossos pedidos, apresentando a Ti as nossas necessidades, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos anseia, aquilo que queremos alcançar, aquilo que precisamos que o Senhor entre nesse problema. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu apresento, representando a carta de cada pessoa que está orando junto comigo agora, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa. Eu apresento diante de Ti a sua casa, a sua família, seus negócios e todos os seus pedidos de oração. Todas as cartas nós colocamos agora diante de Deus e pedimos a Tua bênção, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado, para que haja cura total e completa do alto da cabeça à planta dos pés. Eu digo câncer, alergias, infecções, inflamações, dores no corpo, saiam no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu declaro saúde, saúde total e completa. Oro também por portas de provisão, portas de recursos sobrenaturais no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vida, manifesta a glória, libera bênçãos em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Abençoe a tua casa e a tua família. Não esqueça de compartilhar. Seja uma bênção para alguém e colhe os resultados disso. Deus te abençoe, Deus te guarde e até mais, se Deus quiser. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus, avanço divino, encontros com Deus, alegria no Espírito Santo, céus abertos e justiça de Deus. Que toda perseguição, que toda maldade, que toda inveja, que toda contrariedade, que toda invocação maligna envolvendo o nome dessa pessoa, sua casa, sua família, que todo esse mal seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo. E te pedimos, Pai, renova as nossas forças, fala conosco, nosso coração está aberto, nossos ouvidos estão atentos para a Tua voz. Te amamos, Jesus, te amamos, doce Espírito Santo, e que a Tua presença possa tocar em cada pessoa que entrar aqui nessa oração. Que nesse propósito da vida extraordinária, Pai, venhamos receber liberações do céu.
venhamos ser tocados por Deus, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre nós. E apresentamos diante de Ti, Senhor, apresentamos diante de Ti todos os pedidos de oração da vida extraordinária, todas as áreas que estamos clamando, que estamos invocando o nome de Jesus. Pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu favor, que a Tua mão de poder esteja, Senhor, esteja aqui, Senhor, sobre cada pedido. Oramos por respostas, oramos por livramentos, oramos por cura, oramos por milagres, oramos por maravilhas do céu, no nome de Jesus. Também te peço, Pai, provisão especial para cada um dos Teus filhos que está pedindo em favor das suas finanças, dos seus negócios, seus projetos, pessoas, Pai, que precisam de uma intervenção, que dívidas sejam quitadas, que o Senhor dê estratégias, que o Senhor dê ideias e que o Senhor movimente as coisas no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Estamos apresentando todos os dias os nossos pedidos de oração. Vamos até domingo nesse propósito, clamando ao Senhor. Estamos em oração, estamos em jejum, e mesmo que você só esteja em oração, creia, o nosso Deus está operando. Há um trabalhar divino aqui em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra sobre cada pessoa que possa estar sobrecarregada, sentindo um peso sobre seus ombros, dores de cabeça. Eu repreendo toda ação contrária à tua vida, toda ação contrária à tua casa, e eu declaro a vida de Deus, a unção do Espírito Santo, desatando jugos, quebrando fortalezas no nome de Jesus Cristo. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com você, mas antes disso eu quero dar um testemunho do que Deus tem feito aqui. O Senhor Deus tem feito coisas maravilhosas e nós temos que testemunhar. Tem pessoas que não acreditam em milagres, tem pessoas que precisam ver para crer. Eu acho que a maioria de nós precisa ver para crer, certo? E eu creio que Deus dá sinais, Deus opera milagres, para que nós possamos nos entregar a Ele, para que possamos crer nele. E olha o testemunho que eu recebi da Nara. Ela escreveu assim: a paz de Jesus, com gratidão compartilho uma das muitas bênçãos que recebi. O veredito favorável de um processo que havia sido negado injustamente há quase 10 anos. Agora, com os valores atualizados, ele foi deferido. Deus é bom e os ensinamentos que você compartilha têm produzido muitos frutos. Que o Senhor abençoe a você e a sua família. Agradeço de coração. Eu recebi também o testemunho da Maria. E ela escreveu assim: a paz do Senhor. Meu cunhado foi diagnosticado com câncer na garganta, do tipo mais agressivo. Entrei em oração por ele e compartilhava as orações com ele. Ele fez o tratamento, chegou a colocar sonda, porque não conseguia se alimentar pela boca. Hoje ele foi ao médico e recebeu a notícia de que está totalmente curado do câncer. Amanhã ele vai retirar a sonda, pois não vai precisar mais. Agradeço pelas orações, que Deus abençoe sua vida e sua família. Olha que tremendo. Hoje pela manhã eu dei testemunho de duas pessoas que foram curadas do câncer. E agora à noite, mais um testemunho para a glória de Deus. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. A nossa fé está em Jesus, certo? A nossa fé está em Jesus. Eu não curo ninguém, mas Ele cura. Eu não tenho poder, mas Ele tem. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Ele tem o poder. Ele tem o poder. Ele tem o poder. Ele tem o poder. Glória a Deus. Estou num devocional. Estou lendo toda a Bíblia novamente. E hoje pela manhã eu estava meditando em Jó. E algo me chamou a atenção aqui, que eu quero compartilhar com você. Preste muita atenção. Verso 8 diz: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu vou parar aqui um pouquinho só para você entender. Olha o testemunho que Deus deu de Jó. Homem íntegro, não tem ninguém na terra igual a ele. Um homem temente a mim, um homem reto. E aqui me veio uma pergunta: o que Deus pensa de nós? O que Deus tem visto de mim e de você? Será que Deus tem visto integridade em nós? Será que Deus tem visto caráter? Será que Deus tem visto temor?
Porque alguns de nós esquecemos que Deus está presente. Que Deus está presente no nosso cotidiano. Deus está presente quando você senta na mesa com a tua família. Deus está presente quando você está fazendo um negócio. Deus está presente quando você está no trânsito. Deus está presente quando você está sozinho com o seu celular na mão. Deus está presente quando você está sozinho na cama com o seu celular na mão. Deus está presente em todos os momentos. Ele sabe das suas conversas. Ele sabe das suas intenções. E eu sei que nenhum de nós aqui é perfeito. Eu não sou perfeito, tenho muitas falhas. Você também não é. Todos nós temos falhas. Mas a pergunta é, o que Deus falaria de nós? Será que Deus daria um testemunho positivo de nós? Ou Deus daria um testemunho negativo? Porque aqui eu vejo Deus dando um testemunho positivo a respeito de um homem. Então eu creio que Deus vê todas as coisas, sabe todas as coisas e Ele conhece o que cada um está fazendo e Ele abençoa também, não só, sabe, pela prática do bem, mas por aquilo que o homem está semeando aqui nessa terra. Agora, olha só o que está escrito no verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra? Vamos parar um pouquinho aqui, porque a gente pensa que só o homem é invejoso. Mas Satanás inveja o que Deus colocou nas tuas mãos. Essa é a verdade. Então, muito da inveja que os homens têm, na verdade, foi aprendido por aquele que inveja mais. Esse é um comportamento que foi influenciado. O espírito de inveja, porque é o que está em Satanás. Essa é uma maldade que está enraizada no inferno, a inveja do próximo, a inveja do seu semelhante. E o que me chama a atenção aqui nessa palavra é que Satanás sabia tudo o que Deus estava fazendo na vida de Jó. Porque aqui diz que Satanás via a proteção que Deus colocou em volta de Jó. Então, é bem como a Bíblia diz, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Não pense você que Satanás não sabe a proteção que Deus colocou na tua vida. Por onde você anda, por onde você andar, e seja você na faculdade, no trabalho, seja você, sabe, a 10 mil pés de altura no avião, aonde você estiver, Japão, Estados Unidos, Alemanha, Brasil, lá no meio da Amazônia, aonde você estiver, haverá uma proteção sobre você que teme a Deus. Aleluia! Haverá uma proteção. E a única maneira de atacar você é com a permissão de Deus. Você está protegido, você que teme o Senhor. Você que teme o Senhor. Então Satanás via a proteção que Deus havia colocado sobre a família de Jó. O inimigo, ele vê o que Deus colocou. Ele viu a prosperidade de Jó. Ele viu a influência de Jó. Ele viu todas as bênçãos que Deus havia dado na família de Jó. Então o inimigo, ele inveja a nossa família. Ele inveja nossos bens. Ele inveja a nossa influência. Então quando nós vemos alguém atacando, quando nós vemos alguém perseguindo, quando nós vemos alguém invejando, isso na verdade foi inflamado espiritualmente. É por isso que Satanás via que Deus tinha abençoado as mãos de Jó. Está escrito aqui: a obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. O inimigo estava falando que Deus tinha abençoado o trabalho de Jó. Deus tinha multiplicado, ou seja, era para ter 10, o Senhor multiplicou para 100. Era para ter 20, o Senhor multiplicou para 1000. O inimigo viu que havia a mão de Deus ali sobre Jó. E você acha que ele não vai ver a mão de Deus sobre a tua vida?
É por isso que a Bíblia fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Porque o inimigo vai tentar de alguma maneira tocar nas bênçãos que Deus colocou na nossa vida, nas bênçãos que Deus tem nos cercado. E a maneira de você estar guardado por Deus é temer o Senhor, é ser reto. Porque não basta você temer a Deus e ser uma pessoa injusta aqui nesse mundo. Não basta você dizer que ama Jesus, sabe? Mas faz as coisas erradas pelo outro lado. Então nós temos que entender isso, que o temor a Deus, o verdadeiro temor a Deus, também faz com que sejamos íntegros, faz com que sejamos corretos, faz com que sejamos honestos, faz com que sejamos verdadeiros, faz com que temamos a Deus verdadeiramente. Então, olha o que está escrito no verso 11: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O inimigo tocou nos bens, tocou nos filhos, tocou na influência, enfim, fez uma verdadeira destruição. Foi um rastro de quebradeira, de problema que veio para a vida de Jó, porque Deus permitiu. O inimigo não se viu satisfeito com isso e disse a Deus: toca na saúde dele, toca no corpo físico dele, para ver se ele não vai amaldiçoar, se ele não vai negar, se ele não vai recuar. E a Bíblia diz que o inimigo feriu a Jó. E o corpo dele foi tomado de feridas. O corpo de Jó foi tomado por feridas a ponto dele pegar pedaços de cacos e pedaços de pedra, raspas de pedra, e coçar as suas feridas. Terrível. Então a gente pensa assim: não, o inimigo não toca na saúde. Não, o inimigo não toca no corpo. Mas tocou em Jó. O que eu quero dizer com isso? Por que Jesus me ensinou a vigiar e orar? Por que Jesus me ensinou a vigiar e orar? Jesus me ensinou a vigiar e orar para que o inimigo já não tenha essas entradas na minha vida. Daí você diz assim: não, mas se Deus permitiu com Jó, Deus pode permitir em relação a nós. Você sabe que Jó tinha um pequenininho problema aí. O problema é que Jó, ele estava sendo assediado pelo medo. Isso é para outra conversa, é para outro dia. Mas o medo deu a legalidade para que o inimigo tocasse na vida de Jó. Aí as pessoas podem dizer que não, mas a Bíblia diz que ele fazia sacrifício porque ele tinha receio de que algo ruim acontecesse com os filhos. Eu não sei o que acontecia nessas festas aí, mas é o que a Bíblia diz. Então eu quero que você entenda o seguinte: Jesus me ensinou a vigiar e orar sempre. Eu creio que Deus pode dar o livramento. Eu não estou dizendo que o inimigo ele não vai tentar atacar mesmo você vigiando e orando. Não, Jesus era perfeito e vigiava e orava, e o inimigo foi lá no deserto tentar ele. Então o inimigo tenta, mas ele não tem o poder de prevalecer sobre a tua vida se você se manter em Deus. E se algo acontecer com você, a permissão é de Deus, como eu disse. A minha parte e a sua parte, a nossa responsabilidade é proteger as nossas bênçãos, proteger nossa família, proteger nossos filhos, proteger nosso ministério, proteger a empresa que Deus te deu, proteger, sabe, os teus dons, proteger os teus talentos, proteger os teus recursos financeiros, proteger a tua saúde. Então, a mim e a você cabe vigiar e orar. Vigiar e orar, para que o inimigo não tenha acesso na nossa vida, para que o inimigo não tenha nenhum tipo de liberdade para agir na nossa vida. Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu sei que essa foi uma palavra profética e isso me chamou a atenção no meu devocional. Nós não podemos deixar o inimigo tocar nas nossas bênçãos, e sempre que nós vermos que ele está tocando em alguma das nossas bênçãos, nós temos que ir para a presença de Deus para corrigir alguma coisa que está errado e ao mesmo tempo orar e repreender. Amém? Eu deixo essa mensagem ao teu coração. Eu sei que essa foi uma mensagem de Deus para você.
Não deixe o inimigo tocar nas tuas bênçãos. Amém? Glória a Deus. Escreve aqui nos comentários, não deixarei o inimigo tocar nas minhas bênçãos. Glória a Deus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos vigiando e orando. Você que vem orar comigo às 6 da manhã, às 18 horas, você está fazendo isso? Você está vigiando e orando? É isso que você está fazendo aqui. Você está vigiando e orando. Amém? Quero dar dois recados. Primeiro, que amanhã começa a nossa escola profética. Vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Começa amanhã à noite. Você que é aluno da academia aqui no Global, você vai poder assistir quase que tudo, não tudo, mas quase que tudo, certo? Será sexta e sábado. Vamos transmitir ao vivo dentro da academia aqui no Global. E se você não é nosso aluno, vem se tornar nosso aluno na academia. É só você ir até o meu site e se tornar nosso aluno, www.vinicius07.com.br. E o meu segundo anúncio é que domingo, tá? Nesse domingo, nós vamos fazer um culto especial. Eu vou liberar 7 declarações proféticas de fé, de vida, de paz sobre a tua casa e sobre a tua família. No final da reunião, certo? Eu vou fazer isso tanto presencialmente quanto online, mas se você puder estar no presencial, eu creio que vai ser uma grande bênção. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado, tá bom? Muito bem. Salmo 91, então. Deixa eu declarar aqui. Enquanto eu declaro, você compartilha com 10, com 20, com quantos você puder essa oração, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91, e envia para alguém que está enfermo essa oração, próximo de você. Faça uma coisa boa, compartilhe essa oração para alguém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Amém? Pega aí a sua planilha de oração, você que já conseguiu baixar. Quem não conseguiu baixar, baixa lá, é gratuito no meu site. E se você não conseguiu baixar, pega uma folha em branco mesmo e separa as 7 áreas e faça os seus pedidos de oração. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, apresentamos diante de Ti agora todos os nossos pedidos de oração, apresentamos diante de Ti nossas necessidades, apresentamos a Ti, Senhor, aquilo que tem nos feito chorar, aquilo, Senhor, que é injusto, aquilo que é perseguição, aquilo que é maldade, aquilo que é inveja, colocamos diante de Ti e te pedimos, Pai, cobre-nos com o Teu sangue a nós e a todos da nossa casa. Cancelamos todo o mal, toda obra maligna, todo laço de Satanás, todo tipo de contrariedade, de obra das trevas, tudo aquilo que vem para perturbar, tudo aquilo que vem para oprimir, tudo aquilo que vem para enlaçar, nós declaramos por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro por vitória agora, eu oro por cura, eu oro por transformação, e eu oro, Senhor, para que haja uma intervenção sobrenatural na vida dessa pessoa, na sua casa e em tudo que estiver ligado a ela e a sua família, no nome de Jesus Cristo. Senhor, Tu és o Deus que dá vitória, Tu és o Deus que muda a história, Tu és o Deus que intervém. Toca com o Teu poder, Pai, no nome de Jesus Cristo.
Toca com o teu poder, toca com a tua graça, Espírito Santo de Deus. É o que eu peço a ti. Toca com a tua graça agora. E no nome de Jesus, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, todo câncer renda-se a Jesus Cristo, toda inflamação renda-se a Jesus Cristo. Eu oro também por portas abertas, eu oro para que tudo aquilo que está bloqueado, tudo aquilo que está impedido, tudo aquilo que tem sido combatido espiritualmente, cesse. Eu repreendo a obra de desânimo, a contrariedade, tudo aquilo, Senhor, que é um sugador de forças, um sugador de ânimo na vida dessa pessoa, e que venha sobre ela um refrigério do céu, venha sobre ela um ânimo de Deus, que a unção fortalecedora do Senhor venha sobre ela. E meu Deus, que a tua presença possa encher a nossa vida, que a tua presença possa encher a nossa casa. Vem sobre nós. Nós te pedimos, doce Espírito Santo, vem sobre nós, enche a nossa vida. Invocamos o nome de Jesus Cristo aqui nessa noite e pedimos a tua bênção. Jesus, tu és o Senhor da nossa casa. Invoque o nome de Jesus, chame pelo nome de Jesus, aonde você estiver. Chame pelo nome de Jesus, declare: eu creio no nome de Jesus, eu creio no poder do nome de Jesus, eu creio no poder do nome de Jesus. Diga, declare em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém e amém. Amanhã, 6 da manhã, estou aqui com vocês novamente. Quem não compartilhou, compartilhe essa oração, e que Deus te guarde e te proteja. Até mais.